E aí, amigos do YouTube, esse é o nosso primeiro vídeo do canal e, como é início de ano, o que não poderia faltar é uma retrospectiva dos 5 melhores livros que eu li esse ano. A lista que eu fiz dos 5 melhores livros que eu li esse ano não tem tanto a ver com a qualidade desses livros, embora eles tenham sido livros muito bons, mas eu escolhi principalmente aqueles livros que me enriqueceram bastante, que foram bastante proveitosos. E eles não estão em uma ordem assim de de pior para melhor ou de melhor para pior. São 5 livros que eu vou recomendar aqui, que foram 5 leituras muito boas que eu fiz esse ano e que com certeza vão ser 5 ótimas leituras que você talvez pode fazer nesse ano de 2017. O primeiro deles é O que é Conservadorismo, de Roger Scruton. Esse livro é um livro muito bom, principalmente no cenário que a gente encontra hoje no nosso país, porque ele é um livro que ele vai explicar de fato o que é o conservadorismo. Nós vemos hoje muitos espantalhos do que seria uma visão de direito, uma visão conservadora, né? Na grande maioria das vezes são sempre visões que procuram denegrir o conservadorismo, mas nesse livro o Roger Scruton ele vai mostrar por que o conservadorismo é a melhor opção política, né? A melhor opção política filosófica. Isso está estritamente ligado ao fato de que o conservadorismo ele preza pela preservação da sociedade. Então ele é um livro que não pode faltar nas suas leituras se você quer compreender mais sobre política. Esse livro aqui é excepcional. Ele é um livro razoavelmente grande, ele tem 320 páginas mais ou menos. O Roger Scruton, que é o autor, ele é um filósofo e também ele faz parte do Partido Conservador Inglês. E é um livro que é da E-Realizações. Como sempre, a E-Realizações tem nos presenteado com livros maravilhosos. E esse com certeza é um dos melhores. O link vai estar abaixo na descrição. Um outro livro que não poderia faltar aqui na minha lista é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, de Olavo de Carvalho. Esse livro é um livro mais extenso, né? É um livro de 615 páginas, mais ou menos. É da Record, né, da editora Record, mas é um livro excepcional. Olha, eu acho que esse foi o melhor livro que eu li esse ano. Por quê? Porque o Olavo de Carvalho ele vai fazer toda uma leitura da realidade, uma leitura da situação da nossa sociedade ocidental. Ele vai falar muito sobre a questão da revolução cultural. Novamente, se você quer saber mais sobre política, esse livro aqui ele é imprescindível. Se você quer entender a situação política do nosso país, você não pode deixar de ler esse livro. Você precisa ler esse livro. Ele vai falar sobre tudo, sobre educação, sobre o que é o petismo, o que é o esquerdismo, a revolução cultural que nós estamos sofrendo, a doutrinação marxista nas escolas, enfim. Ele é um livro... Bom, se você quer entender a situação da nossa sociedade, você precisa mesmo ler esse livro. Ele é um livro que você consegue... por um preço bem acessível, né, pelo tamanho, tem muito conteúdo aqui, é um livro muito bom. Ele é um livro que é organizado pelo jornalista Felipe Moura Brasil, que é um aluno do Olavo de Carvalho, e ele está por um preço bem bom, né, como eu disse. Você consegue no site da Submarino ou da Amazon, ali por volta de 35 a 45 reais. Numa livraria você vai pagar mais caro, né? Eu já vi esse livro aqui a 79 reais, então vale mais a pena comprar pela internet, mas compre e leia porque ele realmente é muito bom. A sua visão política se resume em antes de ler o mínimo e depois de ler o mínimo. Então, fica aqui a dica. Um outro livro excepcional que eu li esse ano foi As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Esse livro é um livro menorzinho, não tem nem 200 páginas, né? Tem 160 páginas, vamos dizer assim, propriamente de leitura, tirando o índice e outras partes. Ele é um livro maravilhoso, por quê? Porque ele é uma biografia, né, feito pelo grande Steve Lawson. É uma publicação da editora Fiel, um livro barato. Mas ele é um livro maravilhoso porque ele faz uma biografia de Jonathan Edwards, né, um dos grandes teólogos, um dos grandes pastores da história do cristianismo. E ele é um livro maravilhoso porque ele vai trazer justamente, né, a convicção, o zelo que Jonathan Edwards tinha em buscar fazer a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Então ele é um livro muito bom para sua edificação pessoal, é um livro que eu recomendo muito, é um livro que com certeza Deus vai falar com você através dessa leitura,
porque ele é um livro muito prático, né? Bom, você termina de ler esse livro, que eu estava conversando com um amigo meu esses tempos atrás, e você termina de ler o livro dizendo assim: nossa, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer mais, eu preciso me disciplinar mais para ser um bom cristão. Então fica aqui As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards, um livro barato que não pode faltar nas suas leituras. O quarto livro, né, que também não poderia faltar aqui, que foi uma leitura maravilhosa que eu fiz esse ano, é Padres Apostólicos, que é uma publicação da editora Paulus, né, uma editora católica. Ele é um livro um pouquinho caro, mas você consegue por um preço acessível, uns R$40. E qual que é o grande diferencial? O que é a coisa legal desse livro? É porque nesse livro ele traz várias obras dos pais da igreja. Por exemplo, você vai encontrar aqui as cartas que Inácio de Antioquia, que foi um dos primeiros pais apostólicos, um dos pais que provavelmente conheceu o apóstolo João, ou o apóstolo João. Você vai encontrar as cartas que ele escreveu enquanto ele estava indo para Roma para ser martirizado. Não lembro se ele estava indo bem para Roma, né? Mas foi cartas que ele escreveu para as igrejas, né? Você vai ter aqui as cartas de Policarpo, você vai ter a carta de Clemente de Roma aos Coríntios. Então, o legal desse livro é que ele traz várias obras dos pais da igreja, aquelas coisas que os pais da igreja escreveram, os primeiros pais, muitos que estiveram diretamente em contato com os apóstolos. Então, é um livro que vai te enriquecer muito justamente por te colocar em contato com as raízes do cristianismo, né? Com aqueles que vieram logo depois dos apóstolos, que estavam naquele período de transição ainda, que a igreja era uma igreja em parte gentílica, em parte judaica. Então, são pessoas que vieram desse período, de períodos de perseguição. Então, é uma leitura realmente que enriquece, é uma leitura que nos faz compreender mais o que é ser cristão, o que é cristianismo. Então, fica aí. Padres Apostólicos é um livro que não é muito grande, tem 360 páginas e é uma leitura maravilhosa. E, para terminar, por último, mas não menos importante, Simplesmente Crente, de Michael Horton, é uma publicação desse ano da editora Fiel. É um livro que tem quase 400 páginas, mas é uma leitura extremamente agradável. E qual que é o assunto desse livro? Olha, eu não vou falar muito, mas assim, nesse livro o Michael Horton ele vai te mostrar que aquela visão que se tem no meio evangélico hoje de que para você ser um cristão de verdade, ou você tem que ser um pastor, ou você tem que ser um missionário, ou você tem que fazer uma coisa muito grande, uma coisa assim que chame a atenção, que mude o mundo para ser um bom cristão, que você precisa fazer essas coisas, senão você não é um bom cristão. Ele vai mostrar que essa ideia, que esse ponto de vista, ele está errado. O cristianismo, ele avança por meio de pessoas simples, por meio de cristãos comuns. Então ele é um livro que ele vai te mostrar como a vida cristã é ordinária. Não ordinária no sentido de medíocre, mas como que ela é uma vida simples. Que Cristo espera de nós que nós sejamos bons cristãos nas coisas simples da vida. Ele não nos pede grandes coisas, coisas que chamam a atenção, que param o mundo, não. Ele nos pede para sermos simplesmente crentes, né? Vivermos a vida comum, né? Ser bons cristãos, fazer o bem, sem ter aquela ideia de que eu preciso fazer algo extraordinário. Porque muitas pessoas têm essa ideia e acabam tendo uma vida empolgada e tal, e fazendo várias coisas por algum tempo. Depois eles não veem os frutos que esperavam, né, daquela vida assim tão radical, e acabam se desanimando. E ele vai dizer que não, que Cristo, ele por meio dos meios de graça, como o batismo e a ceia, ele nos mostra que a vida cristã é uma coisa comum, mas por outro lado, extremamente poderosa para impactar o mundo. Então, esses são os 5 livros que eu recomendo para vocês. Foram 5 leituras que eu fiz que foram realmente edificantes, realmente boas, e que eu trago aí para vocês, né? Espero que vocês façam uma boa leitura nesse ano de 2017. E fica aí a dica, são 5 livros que eu li e que eu recomendo, que são muito bons. Então, fiquem ligados, se gostaram desse vídeo, dê um like aqui embaixo, se inscrevam no canal e em breve tem mais vídeos. Valeu, até mais.